Olá, amigos e amigas, paz e bem. Estamos aqui com mais uma série do programa Conhecendo a Sua Bíblia. A nossa parceria é com a TV Jornal da Cidade. Agradecimentos ao Frei José Neilo, da cidade de Pouso Alegre. Cinegrafia e iluminação, Ramon Gonzalez Hurtado. E lembramos que nós seguimos as propostas de questionamento do professor Ariel Alvarez Valdez. O tema de hoje é: a estrela de Belém realmente existiu? Era uma estrela? Seria mesmo uma estrela? Segundo as narrativas do Evangelho, chegaram a Jerusalém os sábios do Oriente e trouxeram presentes, ouro, incenso e mirra para o menino recém-nascido. Aonde? Em um estábulo. Eles vieram porque viram uma estrela no Oriente. Desde então, muitos astrônomos, estudiosos, exegetas e cientistas continuaram as pesquisas que foi iniciada por Herodes. Isto gerou muita especulação por parte de cientistas, de leigos. Afinal, a estrela de Belém existiu mesmo? Se sim, o que exatamente foi ela? Foi um cometa? Foi uma supernova? Foi uma conjunção de planetas? Será que foi uma nova estrela? O próprio Evangelho chama este fenômeno de estrela aster, chamado de nova, e dura apenas alguns meses. Eparco de Rhodes, no século II a.C., fala sobre uma nova estrela descoberta por volta de 134 a.C. Em 1572, alguns marinheiros espanhóis reobservavam este fenômeno, onde a estrela brilhou intensamente, mesmo durante o dia, por um mês inteiro, até ser extinta. Com base nesses dados, Goldrich, um astrônomo do século XVIII, concluiu que a estrela em questão podia ser vista a cada 300 anos e que era, em sua opinião, a estrela que surpreendeu os magos com sua aparição. Não poderia ter sido um cometa? Quem sabe o cometa de Halley? Orígenes disse que era um cometa. Talvez fosse o cometa de Halley para ele. Segundo cálculos de astrônomos ocidentais, o cometa Halley apareceu no final de agosto do ano 12 a.C., o que nos aproxima muito da data do nascimento de Jesus, mas nos obrigaria a voltar no calendário alguns anos em relação ao nascimento de Cristo, o que bem sabemos já ser afirmado por muitos historiadores. A revista Super Abril, no ano de 2012, publicou que por volta de 1286 AUC, ou seja, desde a fundação de Roma, quando um frade chamado Dionísio o Pequeno fez alguns cálculos e determinou que aquele era o ano 532 depois do nascimento de Cristo. Mas alguns séculos depois, os cálculos foram refeitos e levantou-se a questão de que o frade Dionísio teria errado nos seus cálculos e, portanto, nosso calendário pode estar de 4 a 6 anos atrasado. Foi uma conjunção de planetas, talvez? John Clipper foi quem concebeu a ideia da conjunção de dois planetas muito próximos para explicar o fenômeno estelar que guiava os magos. De acordo com fontes históricas, o rei Herodes morreu em 4 a.C. E aí, mais uma vez, aquele questionamento. Mas então Cristo não nasceu no século I? No ano I? Como comumente se acredita, mas em 4 a.C.? Neste ponto, nós lembramos daquela diferença de 1, de 2 ou de mais anos, conforme já explicamos acima. Lembra-se que Herodes ordenou a matança de bebês de até 2 anos,
o que pode justificar a diferença, pois de outra forma ele mandaria matar apenas recém-nascidos. Portanto, o fenômeno celestial que aconteceu, ou seja, a fusão de dois planetas em 7 a.C., coincide perfeitamente com o nascimento de um menino. Na verdade, essa hipótese é a mais apreciada por aqueles que gostam de interpretar literalmente o relato do Evangelho. Se fizermos uma análise e estudar os mapas celestes, percebemos que a estrela de Belém pode ser, na verdade, a junção de duas estrelas, ou duas estrelas, curiosamente. Em 12 de agosto de 3 a.C., Vênus e Júpiter se encontraram no céu antes do pôr do sol, atingindo uma distância de apenas 0,15 graus. O que significa isso? Vista apenas no Oriente Médio. De acordo com a descrição original, a estrela de Belém foi vista por pessoas no Oriente, o que explica a frase do Evangelho de Mateus. Vênus e Júpiter são dois planetas que não aparecem frequentemente juntos no céu noturno. Além disso, este evento ele é de curta duração, pois os planetas estão em constante movimento no céu. Isso significa que parte do mundo pôde observar esses astros juntos, e algumas horas depois eles não serão mais visíveis, e outros observadores do globo terrestre não poderão mais vê-lo. Não são apenas Júpiter e Vênus que se encontram. Às vezes Saturno, Mercúrio, Marte podem ser vistos no céu ao mesmo tempo. Mas um detalhe: ao contrário de Vênus e Júpiter, eles não são planetas muito brilhantes. Portanto, as estrelas criadas a partir deste encontro não são tão claras quanto a famosa estrela de Belém. Vocês podem me perguntar, a estrela não seria um símbolo da fé? Olha, se a estrela da história não foi um fenômeno celestial, que poderia ter sido, então é um símbolo com certo significado. Mateus escreveu esta passagem para explicar a tese sobre a universalidade da salvação. Os magos representam os pagãos, Herodes, o povo judeu, e a estrela é a fé. A estrela dos magos, no relato de Mateus, é o símbolo da luz. A possibilidade de um encontro para o qual enviam a luz da fé, a estrela, cuja missão é guiar os gentios, os magos, até o lugar aonde se encontra o Salvador, Jesus. Mas Mateus está convicto de que o povo judeu é o povo eleito e que tem um privilégio acima de todas as demais nações. É assim que no relato a estrela não guia os magos até Belém, mas até Jerusalém, para que o judaísmo, no caso aqui representado por Herodes, também tenha acesso e consciência do nascimento de Jesus. Mas, infelizmente, esse privilégio foi recusado pelos compatriotas de Jesus. O judaísmo, ele renuncia voluntariamente à sua posição especial. Não pôde ir ao encontro do Messias, ele o rejeita e ainda o tem como um usurpador, um perigo. A estrela dos magos, no relato de Mateus, é símbolo da luz da fé, que brilha nas trevas do pecado, quando o Salvador aparece no mundo. Mateus cria, assim, uma nova tese, uma nova estrela, por que não dizer? A estrela, ela surge e ela é luz para todos os seres humanos. Em nossa vida, acontecem fatos carregados de sentido que reclamam nossa atenção, e neste caso não é diferente. O que representa, então, a narrativa da estrela e dos magos? Na vida, nós temos de seguir uma estrela, nós temos que seguir um ideal, nós temos que seguir um projeto de vida,
nós temos que seguir um modelo de santidade. A estrela, sendo um fenômeno astronômico ou não, ela é o símbolo da fé. Ela nos guia e nos leva para Jesus. Lembramos mais uma vez que nós estamos aqui não para te afastar da fé nas Sagradas Escrituras, mas para trazer alguma luz e alguma racionalidade à simples narrativa bíblica. De um jeito ou de outro, não muda o sentido da história. E por que não podemos juntar os dois aspectos, os dois fenômenos, conforme o Evangelho nos traz? Ou seja, um fenômeno astronômico carregado de um simbolismo de fé e de que devemos sempre seguir a Jesus. Agradeço a sua atenção e aguardamos você para um próximo programa. Paz e bem.